Por que não devemos largar a igreja apesar dos escândalos e das decepções? Tudo isso e muito mais neste vídeo do Papo Bíblico Podcast. A experiência com a igreja não é fácil, pois é um lugar onde tem pessoas buscando melhorar seus problemas comportamentais, seus problemas espirituais. Há gente cujo caráter ainda não foi totalmente entregue a Cristo, e o pior é que muitas dessas pessoas lideram as igrejas, muitas dessas pessoas lideram os ministérios. Assim sendo, estes ministérios acabam se tornando um ambiente tóxico para certas pessoas, acabam se tornando insuportável. Aí nascem os problemas que a gente conhece, os problemas que dão motivo para as pessoas não quererem mais saber da igreja. Hoje cresce um movimento que diz Cristo sim, igreja não. O movimento que diz Cristo sim, igreja não, é um movimento que se decepcionou com a igreja. Se decepcionou com o modo operandi de algumas igrejas, que acabaram transformando seus crentes em clientes. Outras ainda que saíram porque foram estupradas mentalmente, cuja doutrina era uma doutrina praticamente capitalista, tinha mais intenção de fazer dinheiro com a ovelha do que trazer a ovelha aos pés de Cristo. Bem, se eu tiver que enumerar aqui as decepções, não vamos ter tempo para concluir esse vídeo. Provavelmente eu posso estar a falar com um pastor que foi abusado porque não conseguia mais lidar com as metas espirituais para conseguir dinheiro que o líder colocava, ou alguém lidou com um líder abusador, ou lidou com alguém que teve um caráter forte, um caráter opressor, que queria tudo do seu jeito, ou alguém que a igreja tirou tudo dela. Eu conheço de pessoas que perderam casa, eu conheço de pessoas que perderam carro, N coisas para hoje a gente não querer pertencer a uma igreja. Neste vídeo eu vou lhe dar 6 motivos para o querido irmão, a querida irmã, permanecer em uma comunidade cristã, apesar dos erros, apesar das decepções. Bem, quando eu falo pertencer a uma comunidade cristã, eu não falo em tolerar heresias, não falo em tolerar, como é que eu posso dizer, um confronto direto, ou seja, um ambiente que seja tóxico para si e para a sua família. Falo em procurar uma comunidade de Cristo. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos libertarmos da mentalidade tribal. A mentalidade tribal é aquela mentalidade que rouba do indivíduo a individualidade, e acaba fazendo-lo concordar com tudo que o ministério diz. E alguns ministérios são, de certa forma, tribais e elitistas. São ministérios que ensinam, fazem lavagem cerebral às suas ovelhas do tipo: só nós temos a verdade, só nós temos contato com Cristo, só o nosso profeta realmente fala com Deus, ou só o nosso pastor é verdadeiramente ungido, ou só o nosso pastor tem realmente o Espírito Santo, e todas as outras denominações estão erradas. Assim sendo, quando a ovelha que pertence a esse ministério lida com uma decepção, acaba conhecendo os podres do líder ou os podres da própria congregação, essa pessoa fica assim: aonde irei mais? Afinal de contas, todas elas estão erradas. Errado, querido irmão. Nem todas estão erradas, nem todas se desviaram. A Bíblia diz que Deus tem o seu remanescente. Jesus disse aos discípulos que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então você precisa largar a visão de que outros ministérios também estão no Senhor, também estão buscando no Senhor. Pode ser que esses outros ministérios sejam menos tóxicos do que o ministério onde você pertença, seja menos abusivo, tenha menos falhas de caráter do que o ministério onde você pertence, ok? Então é uma questão de acreditar que dentro da soberania de Cristo, dentro do poder de Cristo, Cristo tem realmente uma noiva que lhe é fiel. Uma noiva que pode até ter defeito, mas lhe é fiel. Porque essa história de Cristo sim, igreja não, tem muitos problemas, tem muitas falhas. Ela viola as escrituras sagradas. Hebreus 10, 25, eu gostaria de ler. Hebreus 10, 25 diz assim. Estou a usar a versão Bíblia da linguagem de hoje, que diz o seguinte: não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ok? Preste atenção.
não abandonemos as reuniões, como é o costume de alguns, como é o costume do movimento dos desigrejados. Se você se decepcionou em uma, provavelmente você pode ser bem recebido em outra. Se você foi maltratado em uma, provavelmente você vai encontrar um espaço em outra. Não acredite nessa história de que só a igreja onde você está é que está a viver a verdade. Okay? Se você sente que o ambiente é tóxico, você parou de crescer espiritualmente, você sente que há uma áurea pesada sobre você, o querido irmão pode então experimentar, visitar outras congregações e ir avaliando à luz das Escrituras até achar um lugar em que você sinta bem, em que você sinta que quer crescer espiritualmente, em que você se sinta em paz. Amém? Não fique em casa. Vamos então para o segundo motivo. O segundo motivo para você pertencer a uma igreja de Cristo, procurar uma igreja de Cristo e nunca se afastar da comunhão dos irmãos, apesar dos escândalos e das experiências negativas tidas em outros lugares, é que a ideia de que não quero mais pertencer a uma igreja. Cristo sim, igreja não. Isto ofende a Cristo. Realmente, ofende a Cristo. Por quê? Porque a gente passa a mensagem no ar que Cristo não soube escolher a igreja, que Cristo não soube escolher uma noiva. A Bíblia fala em 2 de Coríntios 10, versículo 11, se não me engano. Vou ler, diz o seguinte: pois tenho verdadeiro ciúme de vocês, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Sabe? Cristo tem uma virgem pura. Cristo vem buscar uma igreja que o busca, que o espera, que o ama, que quer estar à altura do casamento com Ele. Então, quando você coloca na tua cabeça aí, me roubaram, me tiraram, me abusaram, essa história de igreja é balela, não tem mais nenhuma igreja que está buscando a Cristo, que está louvando a Deus, que está servindo a Deus, você passa a mensagem no ar de que Cristo não sabe escolher noiva. Você passa a mensagem de que Cristo não tem nenhuma esposa apurada para Ele. E a gente deve evitar fazer isso. Porque à medida que a gente vai se separando da igreja de Cristo, vai se separando da comunhão, a gente se torna presa fácil do inimigo que anda ao derredor procurando aquele que possa tragar, aquele que possa destruir. Então não siga essa ideia de que não tem mais nenhuma igreja buscando a Deus, que na sua casa estarás melhor, e até você vai evitar muitos escândalos, muita confusão ficando em casa. Mas você vai perder muito mais a nível espiritual, tentando viver um evangelho solitário, tentando viver um evangelho solo, um evangelho só você na sua casa. Vai dar um tempo que não vai funcionar. Você precisa do amor dos irmãos, você precisa da comunhão, você precisa comungar com mais pessoas. Vamos então para o nosso terceiro motivo pelos quais a gente não pode abandonar a igreja de Cristo, apesar dos inúmeros escândalos que a gente vive experimentando nessa caminhada com Cristo. O terceiro motivo, estar envolvido com a igreja de Cristo, é a forma como contribuímos para o avanço do reino. Estar envolvido com a igreja de Cristo é a forma como contribuímos para o venha o vosso reino. Como você pode contribuir para o reino de Deus não servindo ao reino de Cristo, ou seja, ao corpo de Cristo? Gostaria de ler 1 Coríntios 12, versículo 27, e diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Versículo 28 vai dizer o seguinte: assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Todos esses talentos são para serem administrados na igreja de Cristo. Não existe um evangelho isolado onde se viva isso. Você contribui para o venha o vosso reino, contribui para a expansão do reino de Deus, pertencendo a uma comunidade de crentes.
ok? Portanto, se você foi decepcionado em algum lugar, não achou espaço em algum lugar, continue procurando, levante da cadeira, levante desse desânimo. Você ainda tem vida, há fôlego de vida em você para louvar o Eterno, para servi-lo, ok? Não fique em casa, não fique paralisado, levante. Jesus disse que os escândalos são quase que naturais, são comuns. É normal que isso aconteça, mas ai daquele por quem virem os escândalos. Então, não seja você um motivo de escândalo para outros. Que outros venham seguir seu exemplo de abandonar a casa de Cristo, de abandonar a comunidade cristã. Envolva-te em alguma, seja útil, coloque os seus talentos, os seus dons aos pés de Cristo para o avanço da obra do Reino. Vamos então para o nosso quarto motivo para você não desistir da Igreja de Cristo, apesar dos escândalos, apesar dos erros comuns que alguns irmãos, que algumas igrejas apresentam. O quarto motivo para você permanecer a uma comunidade cristã, apesar de passar por algumas experiências nada abonatórias, nada agradáveis, nada memoráveis do ponto de vista positivo, é que Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Jesus, apesar de ter um ministério independente, frequentou no seu tempo uma comunidade. Ele, pertencendo à comunidade judaica, viveu dentro da comunidade judaica aquilo que o credo judaico exigia dos seus fiéis. Vamos ler Lucas 4, versículo 16, que diz que Jesus, como no seu costume, frequentava as sinagogas. Jesus é nosso modelo, ele no seu tempo frequentava as sinagogas. Nós vamos ler Judas a dizer que não podemos nos separar da comunidade de Cristo. Está lá no livro de Judas. Então, há uma linha de pensamento que diz que é errado, é perigoso nos afastarmos da comunhão com os irmãos, nos afastarmos da relação espiritual com os demais em Cristo. Põe de lado as experiências negativas, põe de lado as dores que tenhas passado e procure uma igreja. Procure uma igreja, procure um lugar, assista, senta, veja, analisa a luz das Escrituras. E se encontrar um lugar em que o Espírito lhe garanta a certeza de que está no sítio certo, permaneça e seja útil. Vamos então para o nosso quinto motivo. Estamos já a terminar. O quinto motivo que eu quero partilhar consigo é que há benefícios espirituais em pertencermos a uma comunidade cristã. De acordo com as estatísticas, 35% dos casais que frequentam a igreja juntos, esses têm menos chances de não contrair divórcio. Ou seja, têm mais chances de não contrair o divórcio. Casais que frequentam uma comunidade cristã juntos, que assistem os cultos juntos, que praticam o evangelho junto, a obra juntos, têm menos chance de contrair divórcio, têm menos chance de ter um casamento infeliz. Por esses motivos, eu vou dizer, pelo bem do seu casamento, pelo bem dos seus filhos, que também ganham muito crescendo em um ambiente cristão, em uma moral baseada nas Escrituras Sagradas, com um povo que também quer fazer a palavra de Deus, eu vou dizer, esqueça as dores, esqueça as más experiências, esqueça o que você ouviu, esqueça quem lhe magoou e procura a Cristo. Procure uma igreja em que Jesus é o centro, Jesus é a palavra, é a vida. Permaneça e seja útil. Apaga da sua memória as experiências negativas. Clama ao Espírito Santo, perdoa quem te magoou e começa uma nova caminhada. Refaça as experiências negativas, transforme-as em experiências positivas, transforme-as em aprendizado. Não fique preso neste caminho, ok? Este caminho que diz que Cristo sim, igreja não, que está a virar a modinha dos novos crentes de hoje, ok? A nova igreja que se transformou em web igreja. Os meus vídeos não têm o objetivo de tirar o lugar do culto, de tirar o lugar da sua igreja, tirar o lugar do seu pastor. O objetivo aqui é incentivá-lo a permanecer em Cristo e ser útil para o seu reino.
Vamos então para o nosso último motivo para você continuar na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo, apesar dos inúmeros escândalos, das inúmeras decepções, das experiências negativas que se ouve por aí fora ou que nós mesmos tenhamos passado na Igreja de Cristo. Bem, o último motivo que eu vou dar é o seguinte: permanecer na Igreja de Cristo nos leva a permanecer em uma comunidade, em um corpo onde oram uns pelos outros, cuidam uns dos outros. Você pertence a uma comunidade idônea, uma comunidade madura. Você tem a chance de ser repreendido quando errar. Você tem a chance de que alguém que o ama de verdade chegue até você e chame-lhe a atenção. Essa pessoa vai falar contigo, porque às vezes saímos do trilho, é verdade. Nós saímos do trilho, às vezes esse mundo toma conta de nós, esse mundo possui-nos e tal, e então começamos a ser mais secularistas do que cristãos, mais carnais do que espirituais. E quando a gente pertence a uma comunidade firme, forte, cheia da fé, alguém vem ter contigo e lhe diz: mano, o caminho que estás a tomar está mal, o caminho que estás a tomar é errado, desperta tu que dormes, lembra-te depois de onde caíste, antes que o Eterno venha e lhe tire o castiçal, lhe tire a graça. Portanto, pertencer a uma comunidade é bom, porque no momento da enfermidade, no momento da dor, tem sempre um ou outro que vai estar lá. Você não sofre sozinho. No momento da perseguição, você não se vai sentir sozinho. Terá sempre alguém consigo, terá um irmão consigo. Querido irmão, seja inteligente. O mundo está a caminhar para o precipício. Os escândalos, as decepções vão se tornando cada vez maiores. É importante que a gente não permita que esses escândalos e essas decepções nos derrubem, que esses escândalos e essas decepções nos afastem da comunhão com a Igreja de Cristo. Porque Satanás quer que quanto mais solo tiveres, quanto mais sozinho estiveres, aí ele tem como enviar os seus embaixadores e te arrebatar da presença de Cristo. Amados, eu sou Ken Jesus, vou pedir, faça-me um grande favor. Eu quero começar a ter lives no meu canal no YouTube e por isso preciso que tenha o maior número de inscritos. E no entanto, precisamos crescer esses inscritos. A meta é essa semana ou esse mês atingirmos 50 inscritos para a gente começar então a dialogar do direito, desculpe, a começar a dialogar no direito, a começarmos a falar e a partilhar experiência. Eu quero ver os teus comentários, eu quero ver as tuas reações, eu quero entrar em contato direto consigo. Yeah? Eu sou Ken Jesus e este é o meu humilde canal, o Papo Bíblico Podcast. Aqui as nossas reflexões são além dos factos, a gente sempre vai um bocadinho mais além para então levarmos uma reflexão bíblica, ok? Então inscreva-se se você ainda não se inscreveu, partilhe este vídeo, abençoe também alguém, não fique só para você e vamos formar uma comunidade de crentes aqui, os web crentes, a web igreja, para a gente continuar a crescer em Cristo. Graça e paz, Deus abençoe a si e a sua família.